depois da morte? É esse o seu primeiro Sim, livro? nós morremos muitas vezes ao longo da vida. Eu já morri e vivi e renasci na variação. Muito bem. E já morri e vivi ao longo da vida. Nós passamos por muitos renascimentos, quais fênix renascidas. Sim, esse meu livro claramente é o meu pior livro, é o primeiro. Mas Ah, porquê é que diz que é o pior? porque não é o mais bem escrito e porque é o primeiro, porque revela ainda muita. Não revela tanta maturidade. E eu agora cada vez mais me convenço disso. Sim, mas era a sua verdade na altura. Certo, claro, concordo. E não temos que nos Sim, envergonhar do exatamente. caminho. Sim, sim. E não nos temos de envergonhar do caminho. Mas sim, foi o meu livro, o meu primeiro livro. Eu comecei a escrevê-lo ainda era advogada. Uhum. Foi Ah, publicado em 2019, certo? já era vereadora, mas eu escrevi esse livro antes. Sim, sim. Mas Porque, a publicação porque a foi. maioria das pessoas não sabe que escrever e editar É muito complicado. é moroso, Mas. obriga a revisões, obriga a procuras de editoras, obriga, e esse é um projeto pessoal, obriga a despender dinheiro com esses projetos, e portanto é objetivamente difícil. No entanto, como eu disse há pouco, eu gosto de comunicar e eu acredito que os livros são uma forma de comunicar com o outro, mas em primeiro lugar comigo. Porque é aquele tempo que eu preciso para mim. Introspeção? Certo, eu preciso para mim. Neste momento, eu diria até que para eu poder respirar melhor, eu tenho de escrever. E a partir do momento em que nós começamos, eu acredito, nós fazemos exercício físico, temos mais vontade de fazer exercício físico. Nós lemos, temos vontade de ler cada vez mais. Nós escrevemos, nós ficamos obcecados por escrever. E, no fundo, neste momento, eu acabo por estar nesse processo. O meu segundo livro, O Visconde das Exatamente. Camelas Carmesins, que tem como pano de fundo o Palacete da Granja, a Casa da Cultura de Paredes, lá está, uma Muito bem. história do século XIX. Exatamente. Eu também tive a ideia desse livro todo antes de ser vereadora. Era vereadora, mas era vereadora da oposição. Uhum. E já tinha, no fundo, como é que eu vou dizer, uma espécie de guião, de esquema dessa história. Uhum. Com os anos, com o Sim. nome das personagens e Já etc. tinha um estudo por trás. Certo, certo. Já tinha um estudo por trás e depois foi fácil, diria eu, foi rápido escrever essa história. É uma história que eu gosto, não me envergonho com essa história. Hum, e já foi mais fácil escrevê-la porque realmente ela já estava bastante estruturada e bastante pensada. A partir daí, pronto, eu fui mãe, depois há que fazer livros para crianças. Mas ah, sentiu essa necessidade de fazer livros senti, para crianças? senti porque eu entendo que é uma espécie de homenagem ao meu filho. Ah, Sendo que o seu filho também lhe ensinou muito. o Os meu pais ensinam os filhos, mas os filhos também têm muito a ensinar aos pais Não, também. os filhos ensinam muito aos pais e claro que todos nós achamos que o nosso filho não é o patinho feio, é sempre o patinho mais bonito do lago, mas o meu filho é uma criança especial, porque desde cedo, ele tinha 2 anos, já lia. E não é fácil para as crianças a ler. Não, e eu até pensei que ele teria algum tipo de problema, na altura, juro que julguei isso. E ele sempre me disse muitas coisas engraçadas, e coisas engraçadas que eu digo: isto é giro para fazer um livro infantil". Na altura houve várias razões para eu escrever O Filipe e o Rei da Nuvem. Uma delas tem que ver com Paredes, naturalmente. O Rei da Nuvem é o conselheiro José Guilherme Pacheco, o dito Rei de Paredes, que não era rei nenhum, Não era rei, mas mas toda a foi gente chamava. presidente da Câmara e foi deputado às Cortes e foi governador, portanto, teve várias funções importantes, foi um presidente mobilizador. Mas eu acredito que uma das coisas que mais me marcaram foi a questão da memória, e eu tentar trazer o bolo de chocolate da minha avó, que tinha falecido há pouco tempo, uma tia também tinha falecido há pouco tempo, e numa dessas conversas eu recordo-me que o meu filho perguntou se a bivó tinha morrido e se estava nas nuvens, e ela hoje estava vestida de cor-de-rosa porque a nuvem estava cor-de-rosa. E por isso eu achei essa dica, que Exatamente, indiretamente o sim, meu sim, filho sim. me deu, muito castiça, Que veio da imaginação dele, certo, mas que eu aproveitei. E no Exatamente. fundo quem escreve acaba por ser um ladrão, porque aproveita As as ideias ideias, e entre aspas, tudo o que tudo o que o rodeia. rodeia, as personalidades das pessoas e etc. E faz ali eu disse numa entrevista, um chá com muitas ervas e mistura, e o chá fica, esperamos nós, saboroso. Já falei do livro da Rua das Três Margaridas, Sim. a Leonor e a Bailarina ao Vento, tem que ver com um objeto. Eu dou valor a objetos que muita gente não valorizaria,
E neste caso foi uma caixa de música com uma bailarina que uma dessas minhas tias-avós tinha num tocador. E então eu andei a vida toda a pensar Na bailarina. nessa bailarina. E quando eu finalmente, uma tia minha me diz: Olha, encontrei a, a caixa de música com a bailarina. Mas achavam que tinham perdido essa caixa Sim, de porque música. depois houve Sim, sim, partilhas sim. e as coisas foram para Foram, cada casa, não é? exatamente, sim. E ela disse-me: Encontrei, e mandou-me uma fotografia. E aquilo não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha sido sonhado e pensado como era, Sim. que era o que eu guardava de criança. E depois uns dois amigos meus ofereceram-me uma caixa de música com uma bailarina, mais de acordo com a minha memória Exatamente. dessa caixa de Conseguia música. descrever o Sim, tudo. sim. Depois dessa história, portanto, uma, duas, três, quatro, são seis. Depois dessa história, escrevi nos meus 40 anos, reuni 40 textos Uhum. em contos e textos que escrevi como vereadora e apresentei esse livro, É Hora do Chá no Jardim, 40 anos, 40 textos. E esse livro, a ideia desse livro surgiu um pouco antes, mas eu acredito que o título ficou consolidado numa viagem ao Japão. O Japão valoriza muito os jardins, meticulosamente eles tratam dos Sim, até jardins. porque eles têm muito aquilo da cultura medicinal natural. Certo, certo. E tratam o jardim, eles varrem o musgo, eles Qualquer coisinha qualquer que está ali a coisinha a mais, mais já estão a retirar a poda, parece que estão a fazer com eles têm cuidado. jardins botânicos lindos. Lindos, fantásticos, mas os jardins mais maravilhosos que eu alguma vez vi. E também valorizam o chá, não é? Acredito que o nome também tenha surgido daí, mas o chá é sempre aquele momento de pausa, de calor, de reunião. Acredito que também tenha sido por aí. E o último dos livros, Infanto-Juvenil, esse outra vez, Uhum. é Bernardo, que é o nome do meu filho, e a Borboleta de Do Val de Valtor. Torga. O Val de Torga eu diria que também situo no sul do Conselho de Paredes, nas freguesias da Sobreira, Recarei, Guiar de Souza. E as torgas, no fundo, vai ao encontro do Miguel Torga, não é? As Sim. flores arroxeadas do monte, e as borboletas nessa história, se não chegassem ao Val do Torga, podiam extinguir-se, e com elas extinguia-se quase tudo o que a Foi humanidade uma aventura conhece: então. as cores, as borboletas, a beleza, etc. Tudo aquilo que nós em pequeninas sempre víamos, as borboletas, e vou dar até uma opinião pessoal, eu adorava as borboletas. Eu, a cada borboleta que eu via, eu seguia sempre até não conseguia ver de vista. Mais um objeto que eu recordo com carinho, era uma borboleta embalsamada que a minha avó tinha na parede, e era linda. Eu acho que essa veio do Brasil, nós tínhamos alguns familiares também no Brasil, e essa borboleta era azul, era maravilhosa, e talvez se eu a já visse, já não tinha nada a ver com aquilo Como que, estou a ser que eu culpada tinha aqui. idealizado, mas pelo menos é como eu a recordo, pelo Exatamente. menos é como eu a recordo, e lembro-me bem dessa borboleta. Então, falamos dos seus livros. Como é que descreve o seu universo literário? Ui, Não só